Falando nisso, outro time que também tem muito dinheiro, mas também tem muitas dívidas, como todos os grandes times do Brasil, e nesse momento tem menos dinheiro que o Palmeiras. É o Corinthians, e o presidente Roberto de Andrade e o Fábio Carilli estão lado a lado ao vivo na coletiva. Vamos ver. Os esforços possíveis para que a gente mantenha o Pablo conosco. Estamos conversando, estamos vendo, temos um prazo ainda para exercer essa compra. Como eu já disse em outras oportunidades, é a nossa prioridade a contratação do Pablo. Estamos trabalhando, espero que dê tudo certo. Começar pelo presidente aqui no meio. Presidente, boa noite. Boa noite. Os torcedores, através de redes sociais, eles são muito curiosos, né? Querem saber sobre notícias que são vinculadas e surgiram entre ontem e hoje os nomes de Nenê e Regis. Queria que você falasse se foram jogadores que foram oferecidos ao Corinthians, se existe algum tipo de negociação ou interesse. Não foram nem oferecidos e também não temos interesse no momento nos atletas, não. São notícias que surgem e da mesma forma que surgem, desaparecem. Agora para o Carilli. Boa noite, Carilli. Boa noite. Pergunta que eu te faço em relação ao Balbuena, né? O jogador que no começo dessa semana a gente teve a notícia aí que vai ficar um tempo fora. Você está com o Pablo nessa situação ainda, que não está 100%. Como é que fica com essa zaga do Corinthians sem um jogador titular, que é o Balbuena, né? O Pedro aí tendo que ganhar uma sequência? A gente viu que você deu uma atenção um pouquinho maior, né, para o trabalho defensivo, ajeitando o posicionamento. É o que está mais te preocupando nesse momento, essa escassez, entre aspas? Sempre deixei muito claro que eu estou muito satisfeito com o elenco, né? Pablo e Balbuena são os titulares hoje da equipe. E nós tivemos a experiência de jogo contra o Figueirense de jogar Pedro e Léo Santos e jogaram muito bem, né? São garotos. Se acaso nós não tivermos esses jogadores, essa dupla de zaga que joga domingo, a gente tem total confiança nos garotos. Boa noite para os dois. Uma pergunta para cada. Primeiro, começando com o presidente. Presidente, hoje o Cícero deu uma entrevista lá no São Paulo falando justamente sobre o clássico contra o Palmeiras. Disse que dinheiro não faz gol, querendo dizer que os dois times têm chances iguais de conseguir uma vitória nesse clássico. Queria que você falasse sobre essa frase, especialmente porque o Corinthians parece que é um pouco reflexo dessa frase, pelo menos nessa temporada. Já teve épocas que o time teve grande investimento, mas nesse ano especificamente, o time investiu pouco, mas conseguiu ser campeão paulista. Não foi pouco, não. Comparando com o Palmeiras, por exemplo, que bom. gastou 80 milhões de reais... não foi pouco, concordo com você, presidente. Qualquer valor é muito. Sim, mas se é um pouco reflexo disso, de que o Corinthians foi capaz de montar um time competitivo, mesmo investindo menos que os seus concorrentes. Na realidade, eu concordo com a frase dele, eu entendi a frase dele, e a gente já cansou de ver isso no futebol, que o dinheiro não está condicionado à equipe e dá certo. Nós já trouxemos jogadores, enumero aqui diversos, jogadores que custaram valores pequenos, podemos chamar assim, e foram de maior sucesso no Corinthians. Os jogadores mais bem vendidos que o Corinthians teve chegaram com valores pagos baixos. Então, nós vimos agora recentemente o Flamengo, fez um investimento grande também, entendo eu, montou um timaço, podemos dizer assim. Infelizmente, a bola tomou um gol nos 49, tudo que foi gasto, tudo que fizeram, foi embora. Então, para vocês verem que o futebol, às vezes, não é uma conta exata. Então, não está atrelado ao dinheiro. Óbvio que o dinheiro te faz trazer. Se eu tivesse muito dinheiro, eu traria Messi, traria Neymar, traria outros jogadores grandiosos que tem pelo mundo e montaria um esquadrão. Mas nem assim você teria certeza de que teria bons resultados dentro de campo. Então, futebol é muito difícil. Carilli, queria que falasse um pouquinho sobre... Não só essa semana, como a anterior, um tempo maior para trabalhar. O que você buscou trabalhar ao longo dessa semana? A gente acompanhou algumas atividades. E você tem falado que o time está encaixado, que está muito sólido defensivamente, que busca melhorar justamente o setor de criação, para o time agredir mais o adversário mais vezes ao longo de uma partida. Você acha que já vai ter feito esse tipo de trabalho, esse tipo de foco já nesse jogo contra o Atlético Goianiense, chegando à segunda semana só de treinos? Nas finais do Campeonato Paulista, a equipe já deu uma resposta boa, né? A gente tem muito para crescer nesse setor, estamos trabalhando para isso, com entrosamento, com conhecimento, eles se conhecendo cada vez mais e com o trabalho do dia a dia. Então, a expectativa sempre
que a gente passa a agredir mais o adversário, porque realmente o setor defensivo está bem equilibrado. Presidente, boa noite. Boa noite. Tem algum motivo para o senhor estar aqui? Tem algum anúncio? O senhor só veio... Saudade de vocês, então me fez vir aqui para revê-los. E qual é a perspectiva de chegada de jogadores? Tem essa perspectiva? A gente ouviu falar de alguns reforços, ou o senhor acha que esse é o time para a temporada? Vem mais gente aí? Não, a gente sempre está observando, sempre está trabalhando, correndo atrás. Às vezes é que não tem nenhuma negociação andando para falar para você, pode chegar mais um ou mais 2 jogadores. Mas a gente está sempre prestando atenção, o departamento que tem aí, junto com a comissão técnica, sempre observando diversos jogadores. E às vezes, por oportunidade comercial, você pode trazer mais um ou outro jogador. Mas vem mais gente aí. É isso. Possivelmente a gente quer sempre deixar o elenco com mais qualidade, essa é a nossa intenção. Carille, falando dos perigos do futebol, o Corinthians vai enfrentar um time que perdeu 2 jogos, tomou 7 gols. Mas onde está o perigo aí para o Corinthians, num adversário que precisa reagir, ou seja, vai jogar em casa? O que eu tenho passado para os atletas, para a gente entrar com a mesma atenção, mesma concentração, mesmo respeito que a gente teve em todos esses jogos, em todo esse período, né? É assim que nós vamos lá, com bastante intensidade, bastante concentração, respeitando bastante o Atlético Goianiense, para a gente conseguir os 3 pontos lá em Goiânia. Eles fizeram um jogo contra o Flamengo agora bem diferente do que foi o jogo do domingo, onde perderam de 3. Então, a gente, às vezes, pelo placar, a gente se engana com o adversário, achando que existe alguma facilidade. Não existe facilidade nenhuma, não. Eles endureceram e muito para o Flamengo. Foi uma partidaça que eles fizeram. E eles podem repetir também essa mesma atuação e dificultar o jogo para qualquer adversário. Fábio, Roberto, tudo bem? O Fábio já falou algumas vezes que qualquer contratação passa por você, que o técnico indica, o técnico fica sabendo e o técnico está atrás de qualquer oportunidade, qualquer possibilidade de contratação. Você está falando sobre zagueiro e que o Pablo, inclusive, vai ser avaliado. Se ele não for para Goiânia, o Corinthians vai ter 2 zagueiros e não vai ter reserva, né? Já teve conversa entre vocês, técnico e presidente, a respeito dessa necessidade de um zagueiro? E para o presidente, se a questão econômica é que faz com que o Corinthians não esteja negociando ou em vias de contratar um zagueiro, porque 2 jovens jogadores podem ser titulares, é uma situação anormal, né? É muito difícil, Marco, acontecer o que aconteceu. A gente está com 3 jogos. Se acontecer do Pablo não jogar, a gente tem 3 jogadores fora por contusão. Se o Pablo ficar fora, mais o Balbuena e mais o Wilson. Então é muito difícil. Normalmente as equipes trabalham com 5 zagueiros, né? Balbuena depois fica fora contra o Santos, depois já fica em condição de jogar. O Pablo, se não jogar domingo, não é uma coisa tão séria. Então, se a gente ficar nessa situação, é só para esse jogo. Não é legal, mas pode acontecer. E estou conversando direto com a diretoria a respeito disso. Nós sabemos a realidade, né, de tudo e trabalhamos em conjunto, né? Se acaso não chegar e não sair ninguém, nós vamos terminar o ano com esses 5 zagueiros. Na realidade, não é por questões econômicas. A gente está buscando esse zagueiro, não é de hoje. Não estamos nem aqui falando que estamos atrás de um zagueiro de 1, de 100 ou de 500. Não é, porque nós não achamos ainda a disponibilidade da característica que a comissão técnica quer. Então, acho que trazer por trazer não é o que a gente quer. A gente quer trazer qualidade, que soma, enfim. Então, por isso que até agora não conseguimos trazer. Fábio, aqui do lado, aqui, ó. Durante toda a semana, os jogadores que vieram aqui conversar falaram sobre o trabalho que foi feito durante a semana para tentar evoluir quando o time tem a posse de bola, quando o time precisa propor o jogo. Queria que você explicasse um pouquinho mais como é que é esse trabalho, o que você precisa pedir para os jogadores, o que você quer a mais deles, para que quando jogar dentro de casa, esse é o grande detalhe, né? Conseguir ir para cima dos adversários, dominar os jogos, esse é o maior problema na tua visão? É o que a gente precisa melhorar, eu não trago como um problema. A equipe se identificou assim, a ideia é encher o campo do adversário, abrir mais linha de passe, mais movimentações, né? Isso requer um tempo. Para a gente ser campeão do mundo aqui foi um trabalho que começou em 2010 para terminar em 2012. E nós estamos aqui com 4, 5 meses de trabalho. Então é tempo e a ideia é essa, encher o campo mais do adversário e abrir mais linhas de passe. E queria
ouvido o Roberto, ter a oportunidade de ouvir, diversas matérias estão saindo a respeito de dívidas que o Corinthians tem, desde fornecedores, clubes, empresários, enfim. É uma estratégia do Corinthians deixar essas dívidas prolongarem para, de repente, tentar acordos? Ou é falta mesmo? Porque o dinheiro, se a gente vê 60 mil, às vezes 100 mil, 150 mil, claro que o Corinthians tem dívidas, mas pelo montante que circula de dinheiro no Corinthians não é uma coisa tão absurda assim. Esses casos, eu vou falar para você, logicamente que não é novidade para ninguém, que a gente está lutando com bastante dificuldades. E as dificuldades não são poucas. Tivemos recentemente, foi o que mais nos atrapalhou, tivemos algumas penhoras por alguns processos antigos que já estavam na justiça por anos e eles culminaram agora com penhoras. Então, nós tivemos que dispor de valores que não estavam no nosso orçamento, não estava previsto isso. E isso nos atrapalhou bastante. Agora, tem muitos casos de protestos que houveram, que a grande parte está pago, que demora, às vezes, para baixar isso. Alguns é discussão de fornecedor, entregou, não entregou, está certo, está errado. E, como você mesmo disse, são valores pequenos, que às vezes nem justifica, não é nem má intenção, não é estratégia nenhuma. Nossa estratégia é pagar 100% de tudo aquilo que a gente se compromete comprando ou fazendo contrato, enfim. Mas, como não é um privilégio do Corinthians, é um privilégio hoje, fecharam-se no Brasil 200 e poucas mil empresas. Então, todos sabem, eu leio, escuto, converso. Nos veículos de vocês, que não deixa de ser uma empresa, também estão passando por dificuldades, mandando gente embora, diminuindo o quadro de funcionários, tentando fazer com que a despesa diminua, porque não está conseguindo anunciantes no volume que tinham. Tudo isso acontece conosco também. A gente tem dificuldade de ter empresas gastando em patrocínios. Quando você acha uma empresa disposta a fazer isso, os valores não são mais aqueles que tínhamos. Então, nós temos que nos adequar a esse modelo, esse momento que estamos vivendo no Brasil, que está durando demais. Em vez de, quando as coisas estão tomando uma posição positiva, vem notícias como essas dos últimos dias, que volta tudo para trás, para-se tudo, todo mundo fica num compasso de espera, que a gente não sabe o que estão esperando, mas, enfim, é da natureza do ser humano aguardar, todo mundo se recolhe. Então, nós também estamos tendo problemas. Só que o Corinthians, às vezes um pouco diferente de uma empresa, você não consegue de imediato fazer uma redução de despesas, mandando gente embora. Nosso problema não está nas pessoas que trabalham no escritório, não é isso, não resolveria. Então, nós estamos trabalhando muito para crescer a receita e trazer as despesas para os valores mais atuais. E aí, Fábio, se você me permite. Ok, perfeitamente. Aí o presidente Roberto, grande entrevista, né? Tanto dele como do Carille. Agora, o Roberto de Andrade falou coisas ali interessantes, por exemplo, rebatendo que o Corinthians não tem interesse em Nenê, que está no Vasco da Gama, e Regis, que está no Bahia. Surgiu hoje a informação de que o Corinthians poderia trazer o Nenê e dar para o Vasco da Gama o Felipe Bastos e o Giovanni Augusto. Essa informação foi desmentida pelo presidente. E ainda no tema dinheiro... Deu uma cornetada no Flamengo. Cornetou o Flamengo, deu né, Bolema? Deu uma cornetada. O presidente está certo. Né? Vai fazer o quê? Vai brigar com os resultados, os fatos? Não tem como brigar. Tá certo até a página 9. Porque quando tinha os 40 milhões da Caixa, quando tinha não sei o quê, quando tinha ajuda não sei quem para fazer o estádio, estava tudo lindo, maravilhoso também. Sim, mas você aproveitou a deixou a bola quicando, ele bateu. O problema dos dirigentes brasileiros, não estou falando só do Roberto Andrade não, mas é de todos. São muito convenientes, né? Eles falam aquilo que interessa no momento que interessa. É de oportunidade a declaração. O Corinthians não reclamava quando estava com mais dinheiro em caixa em relação aos outros rivais. Inclusive, era um clube que sempre posicionou da seguinte maneira: tô vendo o meu, o resto que se exploda, né? Quando se discutia, vamos dividir melhor as premiações, os patrocinadores, o dinheiro de direitos de transmissão, sempre se colocou ao lado, né, porque entende que tem uma grande torcida assim como a do Flamengo. Então, vamos nos colocar do lado aqui, o resto que se dane, né, para não falar outra coisa.
Agora é fácil também ficar falando dos outros que tem mais dinheiro, não. O Corinthians que corra atrás do dinheiro, pô. E aí, Savoia? Olha, a gente discute tanto em dinheiro, sem dinheiro, como diria o finado e saudoso Otto Glória, sem ovos não se faz omelete, sem dinheiro você não contrata, não monta um grande time. Então, eventualmente, o time que não tem dinheiro pode ganhar do time que tem, né? Nada é definitivo no futebol, mas normalmente, quem tem o maior orçamento, pode contratar melhores jogadores, tem o melhor centro de treinamento, tem o melhor treinador, tem a melhor infraestrutura, tem melhor tudo. E decide. Agora, vez por outra, o time que é melhor, que é mais rico, que tem mais dinheiro, não ganha. Então, o futebol é muito profissional. Agora, hoje em dia, você pega um Corinthians, você vê que o Fluminense está preocupado com a infraestrutura, para você montar uma infraestrutura com fisiologia, com todos os equipamentos, aqueles equipamentos moderníssimos, né? Você precisa do dinheiro. Então, quem não tem dinheiro diz que o dinheiro não faz gol, mas na verdade faz. Eu sou dessa opinião. O dinheiro te traz a oportunidade de você montar um time forte. E um time forte normalmente está muito próximo de ser campeão do que um time fraco. E às vezes acontecem zebras, surpresas. Isso na história do futebol aconteceu. Agora, o Roberto, ele especificou aí o que acontece no país, nas empresas. E é verdade, todo mundo cortando o orçamento. E o futebol corta qual orçamento? Então ele está tentando conseguir ampliar o orçamento, ampliar as receitas para você conseguir pagar suas contas. E muitas dessas contas não foi ele, o Roberto, que arrumou, foram as administrações passadas. E o Corinthians tem uma particularidade, que é o estádio, né? Que é um grande problema, pagar a arena lá em Itaquera. Quer dizer, o Corinthians perdeu as receitas das rendas e ainda tem que pagar um dinheiro muito maior do que ele arrecada. Então vira uma equação absurda. Então acho que o Corinthians está indo até muito bem diante das dificuldades atuais. É isso mesmo? Tá indo muito bem? Foi com muita sede ao pote. O Corinthians foi um clube que... Ganhou tudo, né? Ganhou tudo, mas justamente quando o Andrés veio naquele período dizer que seria um Barcelona, um Real Madrid, que agora dali pra frente ninguém segurava mais o Corinthians, ele se perdeu pela tal da soberba que o Fábio Azevedo diz que o Flamengo em alguns momentos se coloca e por isso que dá com os burros na água nos maiores projetos. É simples. O Corinthians, quando tinha uma condição financeira ampla e segura para permanecer por pelo menos mais 5, 6 anos como protagonista, quis dar tiros maiores do que aquilo que ele próprio Corinthians tinha de segurança administrativa e hoje está pagando um alto preço. O atual presidente não era dessa gestão? Ele era o diretor de futebol, Roberto de Andrade. Eu penso assim... Ele ajudou a aumentar essa dívida, então? O Roberto... participou da história. O Roberto Andrade... Tem o dedão dele na história. Roberto Andrade, Mário Gobi e André Sanches, nenhum pode falar do outro. Claro que não. Porque eles fazem parte do mesmo grupo, inclusive um grupo importante... E forte. Que ajudou a mudar os nomes? André Sanches, Mário Gobi e o Roberto Andrade. Inclusive os 3 presidentes na sequência, depois de Alberto do Aliba. Então, eles fazem parte do mesmo grupo. Então, ninguém pode falar de ninguém aí. E o Facincani tem razão. Esses 5 anos foram 5 anos dourados do Corinthians, de 2008 a 2012. Vencendo a Série B, disputando final de Copa do Brasil, ganhando Copa do Brasil, Paulistão, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, trouxe Ronaldo, construiu aí um estádio, vai ter que pagar agora. Trouxe o Roberto Carlos, o Rei também cantou no Centenário, levou o Roberto Carlos, o verdadeiro, lá para cantar no Centenário do Corinthians. Vascaíno e palmeirense. Fez mais tudo. Profissional, claro. Fez tudo lindo, maravilhoso. Agora, por exemplo, foi na gestão do Roberto Andrade que o Corinthians trouxe quem? Alexandre Pato. Pois é. 40 e... Nossa, 2 40 e poucos milhões. E aí no final das contas gastou tudo com... acho que deu 67... 68 milhões. Impostos. Ô, João. Fala, Savoia. Tem uma informação. Aí é o Mário Gobi que peitou e quis o Alexandre Pato e foi ele que bancou. Achava que o Pato era um cara que poderia substituir o Ronaldo em termos de marketing, de nome, para atrair. O Roberto Andrade não tem nada a ver com isso. Foi uma opção pessoal do Mário Gobi. Mas o Savoia, o Roberto Andrade era diretor de futebol. Ele e do Willian Monteiro Alves. Sim. Os dois eram diretores de futebol. Foi um consenso, né, Savoia? Eu acho que
Salvador, não sei se o presidente tem esse peso todo para ele sozinho bancar. Ele pode ter uma condição favorável para dar a negociação andamento, um aval, mas foi um projeto Gobi, de todos. Você conhece né? bem o Mário Gobi? O Mário Gobi foi uma grande surpresa. Por exemplo, o Andrés brigou com ele, né? O Luiz Paulo Rosenberg também, justamente por causa disso. O Mário Gobi não ouviu mais ninguém. Quem mandava era ele, regime presidencialista, ele que fez. Em 14. Agora, o errado é o seguinte: quem não concordasse tinha que pegar o boné e ir embora. Mas quem contratou e quem bancou tudo e quem fez questão foi o Mário Gobi. Perfeitamente, muito bem.